Bom, boa tarde a vocês todos. Eu quero agradecer em nome da CBL a presença de todos vocês aqui. A gente está aqui hoje para discutir um tema inevitável, que é a questão do universo digital, né? As fronteiras que esse universo estão abrindo para nós são inimagináveis e é um pouco sobre isso que a gente vai falar. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpas. Essa cidade hoje está um caos e o Máximo De Felice está parado no trânsito, ele está vindo para cá, então ele vai chegar atrasado. E o Fábio Carta, a mesma coisa, ele está na Avenida Sumaré, então ele vai chegar um pouco atrasado. Enquanto isso, a gente vai começando. Eu queria apresentar as pessoas que estão aqui na mesa comigo. A Ana Ertal, que é especialista em comunicação por conteúdo, mestre em comunicação pela UERJ, na linha de novas tecnologias e pesquisadora do Grupo de Estudos sobre Comunicação e Sensorialidade da UERJ também. Foi responsável pela estruturação de conteúdo do portal da Oi. É diretora, ainda é, né, Ana? Não é mais, foi, da Vogue, diretora de planejamento da Vogue Branded Content, empresa que produz conteúdo e que atende clientes como Bradesco Seguros e Previdência, Prev, também, etc. É professora na SPM do Rio, na UERJ, no iMasters e também colunista do iMasters. E mantém um blog na internet. O Ricardo Kobashi trabalha com cidadania digital desde 96, foi presidente da CDISP, ONG de Inclusão Digital, e um dos fundadores do Sampa.org e da Rede Livre. Foi colunista do Agora São Paulo, do Jornal Estado de São Paulo e do Jornal da Tarde, onde escrevia sobre cidadania, tecnologia e governo eletrônico. Foi coordenador do programa Acessa São Paulo, iniciativa de inclusão digital do governo do Estado de São Paulo e chefe de gabinete da Secretaria de Comunicação. É o criador e coordenador dos coletivos Lixo Eletrônico e Cyberbullying Brasil. Trabalha na imprensa oficial e é responsável pelos portais de governo do Estado de São Paulo. Eu queria começar, a gente estava conversando um pouco antes de chegar aqui, sobre a questão da produção de conteúdo, como que vai ficar nesse novo cenário digital que está se apresentando. Ana, você quer começar a falar? Boa tarde. A gente estava conversando um pouquinho antes de vir para cá sobre o futuro, né, do conteúdo, a produção do conteúdo, como vai ficar. Existe uns dilemas, né, a respeito disso, e o Ricardo também vai falar bastante sobre isso. Se o conteúdo, a gente vai ficar refém ou a gente vai controlar o conteúdo. Como que vai ser isso daqui em diante? Né? Se a gente vai sofrer um problema como sofreu a indústria fonográfica, ou se a gente vai conseguir reverter isso e colher, né, vai ter remuneração e reconhecimento como a indústria pornográfica, por exemplo. E aí eu vou passar a bola para o Ricardo, que eu acho que ele tem mais para falar sobre isso, e aí ele já começa a apresentação dele também. O duro vai ser competir com o som lá de fora, mas vocês estão conseguindo ouvir, não? Tá dando para ouvir a gente? Tá bom. Enfim, então, vocês ouviram aí minha biografia, mas o ponto importante, assim, o que eu gosto nessa biografia que foi lida aqui rapidamente, é o trabalho que eu desenvolvo já há bastante tempo, ligando a tecnologia, a internet, mais especificamente, e o desenvolvimento social. Quer dizer, o desenvolvimento das pessoas, da sociedade. Como a gente consegue colocar a tecnologia a serviço de um desenvolvimento social, seja da inclusão social, do desenvolvimento da pessoa, seja dentro do governo ou fora dele como sociedade. E é um pouco, enfim, é em cima disso que eu gostaria de falar um pouco para vocês. Hoje, o que a gente está vivendo com o avanço tecnológico é uma mudança radical nos diversos, vamos dizer assim, nas diversas formas como a gente se relaciona, não só com conteúdo,
com livro digital, que é uma coisa, enfim, que a gente é obrigado a falar, afinal a gente está aqui na Bienal do Livro, nessa digitalização dos conteúdos, mas como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente troca informações com amigos, com a família, como a gente trabalha. Tudo isso mudou radicalmente com o advento da internet, com o acesso à proximidade que a gente tem hoje da informação. Eu vou pedir para passar alguns slides só da minha apresentação. Muda por aqui ou por ali? Essa mesmo. Como é que vai mudar? Ah, tem. Aponta para a tela. A tela para o computador. Vocês, alguém sabe quem é esse sujeito, não? Esse cara é o cara que cunhou esse termo, o meio é a mensagem, é o Marshall McLuhan, é um canadense. E isso ficou, enfim, é uma frase, é um conceito que foi bastante disseminado, mas que é disseminado de uma maneira, vamos dizer assim, um pouco errada. O entendimento dele é um pouco errado. Então, eu gosto de lembrar do Marshall e lembrar dessa ideia de que, quando ele diz que o meio é a mensagem, ele está querendo dizer o seguinte, de que quando se insere um novo meio na sociedade, na comunicação, uma nova mídia, essa mídia, a inserção dessa nova mídia é o mais importante. É isso que vai mudar a sociedade. Então, quando entra o rádio, mais importante do que o que a gente vai escutar no rádio é o fato do rádio existir. Quando entra a TV, mais importante do programa que está passando, se é um programa educativo, se é um programa violento, enfim, o que vai mudar a sociedade é o fato da TV existir. Então, a gente está vendo uma cena, essa aqui é uma cena, enfim, da década de 60, que foi quando ele cunhou esse termo, e a gente está vendo aqui as pessoas em volta da televisão. A família passou a se reunir, a família americana, com o advento da televisão, passou a se reunir na frente da televisão. Então, esse é um hábito familiar que foi criado, onde as pessoas não estão mais olhando uma para as outras, mas estão olhando para uma terceira coisa, essa coisa é a TV que está emitindo. E isso para o McLuhan que era o verdadeiro fator de mudança. Isso que estava mudando o mundo. Não o fato se ali naquele programa ia ser um programa educativo, se ia ensinar a mulher a cozinhar, enfim, ou se era um bandido matando o outro, a polícia correndo atrás de um assassino. O que importa de fato é que os hábitos da família americana estavam mudando e iam mudar, enfim, a forma como toda a sociedade ia se organizar. Hoje, enfim, olhando para trás, a gente vê que ele acertou bastante quando ele deu mais importância para a existência da mídia do que para o conteúdo que estava sendo veiculado. Isso ele falou em 1960. Hoje, enfim, os novos meios são muito mais complexos do que a televisão, que foi o que ele estudou. Quando ele cunhou esse termo pensando na TV. E hoje a gente tem os computadores, a gente tem mais 5 pessoas olhando para um televisor. A gente tem 5 pessoas, cada uma olhando para o seu computador e acessando conteúdos diferentes. Ou andando com conteúdo no bolso, tendo lá o seu notebook, olhando no seu celular. Enquanto a Tereza estava falando, eu estava dando a última olhadinha no meu e-mail para começar a falar com vocês. Então, essa é a grande mudança. Então, a gente, voltando para o que ele dizia atrás, o mais importante do que se a gente está entrando para ler o livro digital, entrando num site ou batendo papo lá ali no MSN, é o fato de a gente poder fazer isso. A gente ter a posse de um hardware, de uma peça, uma nova mídia, que permite que a gente olhe para baixo, e nesse olhar para baixo a gente se conecte com o resto do mundo. Eu já estou falando demais, porque era para fazer uma introdução rápida. Então, só para falar rapidamente, então, esse é o Azima, são os novos robôs da Honda, eles já jogam bola, jogam futebol, fazem gol alguns, dançam.
enfim, tem a foto dessas duas japonesas, uma delas é um robô, enfim, com expressão, que consegue transmitir expressão. E esse é o mapa da luz. Tá dando para ver aqui? Tá, né? Esse mapa da luz, o que que mostra? Mostra em que lugares do mundo... Enfim, isso é uma foto tirada por satélite da noite no planeta. Isso é uma foto tirada pela NASA. Eles foram tirando várias fotos pela noite no planeta. As partes iluminadas são as partes onde tem energia elétrica no mundo. O que não está iluminado não tem energia elétrica, onde é escuro. Então, é sempre importante a gente imaginar esses dois cenários. De um lado, a gente tem robôs que jogam bola, a gente tem iPad, computadores, celular, enfim, tem essa possibilidade toda de receber e transitar com informação no bolso. E, por outro lado, tem uma parcela imensa do mundo que não tem energia elétrica. Quer dizer, não adianta nem ter esse computador, ter esse celular, porque não tem onde enfiar na tomada, não tem como carregar, não tem como ligar a geladeira, enfim, trabalha com nível de necessidade muito inferior. Isso aqui é uma foto do Morro Dona Marta, que dá para a gente ver os gatos todos, enfim, como se lida na periferia com a necessidade de energia. Isso aqui é um detalhe daquela foto anterior. Eu não sei se dá para vocês verem esse fio azul, isso é um cabo de rede. Quer dizer, hoje a gente já tem gato de banda larga. Né? Quer dizer, essa é uma ideia bacana. Não adianta mais ligar só a televisão na tomada, precisa ter banda larga também. Se der para apagar, ótimo. Se não der, põe um gato ali que resolve do mesmo jeito. Essa aqui é uma fotomontagem, eu gosto dessa foto, porque tem lá esse africano bonitão, tal, tudo bem paramentado, com o celular na mão. É uma bobagem, isso aqui não existe. No meio da África não pega celular. Mas essa é uma foto que a gente encontra em banco de imagem, né? Como se fosse para mostrar essa globalização dos meios de comunicação, enfim. É balela. Imagina se aí no meio desse lugar nenhum o celular pega. Não pega. E eu não vou até o fim da apresentação, mas eu queria falar rapidamente sobre isso, porque a ideia é que a gente possa bater um papo. Eu vou apresentar algumas tecnologias e o tempo que essas tecnologias gastaram para atingir 50 milhões de usuários. Deu para entender? Dá, né? Então, o rádio demorou 38 anos para ter 50 milhões de ouvintes. 38 anos, da sua invenção até atingir 50 milhões de ouvintes. A TV demorou 13 anos, de ter sido inventada até ter 50 milhões de telespectadores. A internet demorou 4 anos, da invenção até ter 50 milhões de internautas. O iPod demorou 3 anos. O Facebook conseguiu 200 milhões de usuários em 1 ano. Então, isso dá um pouco a dimensão da aceleração que tem a adoção dessas novas mídias. E como não dá tempo nem de entender o que está acontecendo. Quer dizer, quando aparece uma coisa nova, você ainda está entendendo o que aconteceu no anterior. E assim você vai caminhando. Então, a tentativa é uma tentativa frustrada e dá uma certa ansiedade, ficar tentando entender o que aconteceu.